Olá, muito boa noite para você. Suspeitos de roubos em residências no centro da cidade e de agredir uma idosa são presos pela polícia. Homem é preso com armas, drogas, munições e mais de R$11 mil em dinheiro. Curto-circuito pode ter provocado incêndio em residência no bairro Novo Horizonte. Tráfico de drogas e crimes sexuais estão entre as ocorrências mais frequentes envolvendo menores de idade. As dificuldades para quem perdeu o auxílio emergencial. Especialistas avaliam que o novo valor do benefício é inferior à realidade das famílias. Em meio à pandemia, celebrações da Sexta-feira Santa são realizadas com restrições. Vamos contar a história de uma moradora de Patos de Minas que venceu a Covid após mais de 23 dias de intubação. Você vai ver as homenagens às mais de 300 vítimas que perderam a vida para a doença em Patos de Minas. Além dos transtornos, ligações clandestinas na rede de esgoto podem resultar em multas. Produtos cultivados em hortas comunitárias na parte alta da cidade são doados para a comunidade. Estas e outras notícias agora no NTV News. Um homem de 52 anos foi preso pela Polícia Militar de Patos de Minas com armas, munições, drogas e mais de R$11 mil em dinheiro. Segundo a Polícia Militar, durante a operação nos bairros Jardim Quebec e Coração Eucarístico, militares prenderam o suspeito. Foram apreendidos um revólver calibre 32, uma garrucha, também calibre 32, uma espingarda calibre 9.1, um coldre, 3 tabletes de maconha, 3 buchas também de maconha, 31 cartuchos intactos de calibre 38, 22 cartuchos intactos de calibre 32, 6 cartuchos também intactos de calibre 22, ainda 2 cartuchos de festim calibre 22. Se apreendeu também um cartucho de calibre 28, um cartucho de calibre 36, 3 cartuchos deflagrados de calibre 9.1, uma caixa de espoleta e ainda R$11.700 em dinheiro. Levantamento feito pela Polícia Civil mostra que o tráfico de drogas e os abusos sexuais estão entre as ocorrências mais frequentes envolvendo menores de idade em Patos de Minas. No dia 11 deste mês, uma mulher foi presa em Patos de Minas suspeita de produzir vídeos pornográficos com um menor de idade. No dia 12 do mesmo mês, um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de homicídio também ocorrido na cidade. Já no dia 6 de janeiro, um menor foi flagrado por policiais sendo agredido por outras 2 pessoas com corrente, faca e até um cachorro. O crime foi interrompido pelos militares que passavam pelo local. Essas são algumas das ocorrências envolvendo menores de idade em Patos de Minas. De acordo com a delegada, dentre as ocorrências mais frequentes envolvendo adolescentes estão tráfico de drogas e crimes de abuso sexual. Nós temos casos envolvendo, às vezes, tráfico de drogas, onde os autores maiores de idade utilizam desses adolescentes para a prática do tráfico. Isso também está sendo devidamente investigado aí na Delegacia de Menores Infratores. E temos também menores vítimas de divulgação de fotos, exposição de nudez, então crimes envolvendo pornografia de crianças e adolescentes também são investigados. Quando são crimes relacionados a abusos sexuais e pornografia, muitas vezes o caso não é divulgado para poupar a integridade das vítimas. Os casos existem, sempre existiram. Na pandemia nós notamos um aumento grande do número de abusos sexuais ocorridos dentro de casa, dentro da família, mas a gente não fica divulgando isso porque é um assunto muito íntimo. A gente tem que preocupar com a vítima. Quais seriam os reflexos dessa violência, desse abuso na vítima? Então as vítimas, elas mesmas demonstram um interesse de não serem expostas. Antes, quem auxiliava nesses atendimentos aos menores eram assistentes sociais, mas de janeiro para cá, essa função ficou a cargo do Conselho Tutelar, que, recebida a ocorrência, encaminha o conselheiro até a delegacia para que sejam tomadas as devidas providências. Nosso enfoque é o aconselhamento, o acompanhamento, a gente participa de oitivas junto com os menores.
Se esses forem liberados e não tiverem famílias, a gente leva ele para o abrigo. Na possibilidade do familiar receber, a gente encaminha, faz um termo de entrega, regulariza tudo direitinho e comunica o promotor. Quando a gente está na sede, é ligado aqui na sede mesmo, aí a gente se desloca até a delegacia. Essa comunicação é feita através da central de atendimento da Polícia Militar, né? Que entra em contato com nós, fala que o jovem já está sendo encaminhado. Aí assim como que a gente chega na delegacia pela prioridade do menor, a gente é atendido de forma imediata e já são tomadas as devidas providências. Nos primeiros meses foram registradas inúmeras ocorrências envolvendo menores infratores, mas neste mês de março houve uma queda dos atendimentos. Quanto ao perfil dos envolvidos, a faixa etária mais comum é entre 16 e 17 anos, por serem jovens com personalidades mais formadas. Já são adolescentes com capacidades mais bem formadas, né, e que já têm algumas atitudes que colocam essas situações em risco, né? Já praticam essas situações, né? No início da nossa atuação, tivemos sim um número grande de idas à delegacia para atender esses atos infracionais. Atualmente, como se diz, até feliz, né, pela situação, a gente não está tendo essa recorrência de atendimento ao ato infracional. Significa que pode, sim, está acontecendo? Pode, mas são adolescentes que se encontram amparados pelos seus responsáveis. Nós mostramos ontem aqui no NTV News que uma moradora do centro de Patos de Minas foi violentamente agredida durante um roubo em uma residência. Nesta sexta-feira, a Polícia Militar prendeu 3 suspeitos do crime e recuperou diversos materiais. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, no centro de Patos de Minas. Uma idosa de 79 anos e a vizinha dela foram roubadas por 2 homens. Na casa da idosa, o ladrão entrou pela janela da cozinha. E enquanto andava pelo interior do imóvel, se deparou com uma moradora que foi empurrada em cima de uma cama e agredida com vários socos, causando hematomas e cortes no rosto e no peito. Em busca de dinheiro e objetos de valor, o invasor revirou toda a casa, além de abrir a geladeira e tomar sorvete. O criminoso deixou o local levando um aparelho de TV. De acordo com as informações, a residência ao lado da idosa também foi invadida na madrugada desta última quinta-feira. Uma equipe do SAMU fez os primeiros atendimentos e encaminhou a idosa para a UPA, com um quadro de pressão alta, além de lesões provocadas pelo bandido. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Militar prendeu 2 homens, de 39 e 53 anos, e uma mulher de 37 anos, suspeitos de serem os autores de 2 roubos no centro da cidade. A polícia já tinha informações de que os suspeitos estariam em uma casa no bairro São Francisco, em Patos de Minas. Na rua Salvador, uma residência que é bastante conhecida por boca de fumo, por venda de drogas, a polícia encontrou a Adriana e o Alessandro. O Alessandro é amásio da Adriana e os 2 estavam nessa residência. No momento da prisão dos 2, o Alessandro teria resistido a essa abordagem policial e inclusive enfrentou os militares com socos e chutes, segundo o boletim de ocorrência. E os militares precisaram reagir também com as técnicas de artes marciais usadas pelo protocolo da Polícia Militar. Inclusive o Alessandro ficou machucado, hein? Ele estava com o olho roxo, com alguns hematomas, mas também agrediu os policiais, segundo o boletim de ocorrência. Já a Adriana, ela não resistiu à prisão, porque segundo ela estaria grávida, estava passando mal e foi levada presa nessa condição. Contou para os policiais que não participou do crime, que ficou na esquina enquanto o Alessandro, que é o amásio dela, e outra terceira pessoa, que é o Márcio, cometeram os crimes ali no centro da cidade, inclusive com essa senhora de 79 anos com uma imensa covardia. Os 2 receptadores de 22 e 43 anos que estariam com as 2 bicicletas que foram furtadas na residência ao lado da idosa também foram presos. Um celular e uma caixa de bijuterias foram recuperados. Inclusive tem um outro detalhe que pesa mais ainda esta ocorrência. A vítima que teve as bicicletas furtadas contou para a polícia que no momento do crime, um dos suspeitos, que é o Alessandro, teria feito uma atitude muito ruim. Ele teria colocado o órgão genital para fora e pedido para que ela pegasse. Ela ficou, segundo
o boletim de ocorrência, ela contou para a polícia que ficou bastante nervosa, não queria falar sobre a situação por causa do medo, da vergonha, mas relatou também esse fato que agora deve ser investigado pela Polícia Civil, pela Delegacia de Furtos e Roubos aqui de Patos de Minas. Fato é que o material parcialmente foi localizado, a televisão ainda não foi localizada, nem o aparelho celular, mas algumas joias dessa idosa já foram localizadas, inclusive a Adriana estaria usando uma delas. A polícia vai apurar tudo isso, inclusive quem seriam os receptadores que ficaram com todo esse material. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Daqui a pouco, depois do intervalo, as dificuldades para quem perdeu o auxílio emergencial, e especialistas avaliam que o novo valor do benefício é inferior à realidade das famílias. Prepare o bolso. A Petrobras vai aumentar o preço médio da venda do gás de cozinha em 5% para as distribuidoras a partir desta sexta-feira. Esse é o quarto aumento do ano. O último reajuste tinha sido realizado pela estatal há um mês, no início de março. Segundo a empresa, a alta reflete as movimentações da cotação internacional do petróleo, utilizado como insumo na produção do produto. Um estudo revelado pela BBC no Brasil aponta que os novos valores do auxílio emergencial não são suficientes para cobrir as necessidades básicas dos beneficiários em nenhum estado brasileiro. A pesquisa revelou ainda que em locais onde os alimentos e itens básicos são mais baratos, como na zona rural do Amazonas, Pará e Rondônia, o mínimo a ser recebido teria que ser de R$ 150 por pessoa. Além disso, 22,6 milhões de pessoas que receberam no ano passado vão ficar sem o benefício. A van do transporte escolar está parada desde o ano passado na porta de casa, quando as aulas foram suspensas por causa da pandemia. Para garantir o sustento da família, a Alessandra passou então a fazer quentinhas na garagem que vende diariamente no bairro. No ano passado, as parcelas do auxílio emergencial ajudaram ela a colocar parte das contas em dia e a movimentar um novo negócio. O auxílio ele me ajudava, né? Aqui com a renda das marmitas, que era da onde eu tirava dinheiro para estar pagando as prestações da van. Né? Agora, sem o auxílio, aí fica difícil. A van eu tive que refinanciar, né? E mesmo assim eu não consegui pagar a prestação. E agora eu entrei em acordo com o banco para ver se o banco congela as parcelas por 5 meses. Situação preocupante também é a da Thaís, que é guia de turismo autônoma e está sem trabalho desde o ano passado. Eu trabalhava com turismo, como guia turística, acompanhando excursões, em bate-voltas para a praia. E depois da pandemia eu perdi isso tudo, porque não é liberado, a gente não está podendo trabalhar agora mais, não tem como, não podemos entrar em outras cidades, então foi proibido isso. E com isso acabou apertando muito a situação, não tem auxílio mais. Estou aí vivendo com uma renda de Bolsa Família, que é o valor de R$ 123, mais nada é o que eu tenho fixo. Para tentar aliviar a situação, ela vem recebendo uma cesta básica, que é doada por uma ONG de assistência social. Tem mais de 70 famílias cadastradas para suprir as necessidades, não só agora na pandemia, já tem mais de uns 2 anos que a gente vem fazendo isso. Na pandemia foi mais requisitado, muitas famílias procuram a gente para estar doando. A nova rodada do auxílio emergencial terá 4 parcelas mensais. O valor médio do benefício será de R$ 250 por família, com valores diferenciados por aquelas comandadas por mulheres que criam filhos sozinhas, que podem chegar a R$ 375. Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150. Pelas novas regras, o auxílio será pago a famílias com renda total de até 3 salários mínimos por mês, desde que a renda da pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Para quem já está cadastrado no Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. A pessoa receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do auxílio emergencial. Dessa vez, 45,6 milhões de famílias vão ter direito ao auxílio emergencial.
um número bem menor do que em 2020. São 22,6 milhões de beneficiados a menos. Em 2020, os beneficiários receberam parcelas que variaram entre R$ 300 e R$ 1.200. Esse ano, o auxílio emergencial vai deixar pelo menos 1/4 dos brasileiros na linha da pobreza. A avaliação é deste economista da Fundação Getúlio Vargas, que fez um estudo comparando os valores do auxílio com a elevação do desemprego e dos níveis de inflação. A gente também adicionar, né, nessa equação, né, outros gastos que as famílias têm, manutenção de cada casa, enfim, tudo isso, a gente acaba realmente entrando numa situação em que o auxílio emergencial passa a ser insuficiente nesse novo cenário, né, nesse novo modelo, para você garantir uma situação um pouco mais digna, né, principalmente, claro, em relação ao ano anterior. Mas alguns padrões mínimos de consumo alimentar, os valores do auxílio emergencial, eles tendem a ser mais próximos da suficiência, né? Mas assim, isso é claro, a gente está falando basicamente de evitar uma fome generalizada. E os trabalhadores já podem consultar se foram incluídos no Auxílio Emergencial 2021 a partir desta sexta. A previsão é que o pagamento para mais de 45 milhões de pessoas comece na próxima terça-feira. De acordo com um especialista ouvido aqui em Patos de Minas, o valor desse auxílio não dá para comprar nem a metade da cesta básica para algumas famílias. São dados. Segundo dados do Ministério da Cidadania, 39,9 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza no Brasil. São pessoas como a Leila, que tem 3 filhos e desde quando começou a pandemia vive em uma situação de miséria extrema. A pandemia vai se agravando, mais pessoas vão ficando desempregadas. São mais de 14 milhões até agora no Brasil. Para ajudar essas pessoas, o governo federal anunciou no fim do mês passado o calendário oficial do Auxílio Emergencial 2021. A nova rodada terá 4 parcelas e o calendário de pagamento vai variar conforme a data de nascimento do beneficiário. Quem está no Bolsa Família receberá o auxílio de acordo com o último dígito do NIS. O Auxílio Emergencial 2021 terá um valor muito menor do que foi pago ano passado. Serão 4 parcelas com valores de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, dependendo da família, limitado a um benefício por família. Serão beneficiadas 46,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que o auxílio do ano passado, de R$ 600. Esse economista avaliou o valor e disse que a quantia não consegue comprar nem a cesta básica. Além do auxílio ficar menor, atingir menos pessoas, os itens que as pessoas compram, né, que é a cesta básica de alimentação, ficaram mais caros. A gente tem, por exemplo, a cesta básica de Belo Horizonte, que saiu de R$ 470 para R$ 560. Então, junta-se a esses fatores, com o desemprego, com o aumento recorde do número de mortes, esse auxílio, ele é uma ajuda, assim, ele é uma ajuda, mas que não permite que as pessoas continuem em casa, não permite que elas sobrevivam a esse período. Este ano só vai receber o novo auxílio quem já recebeu no ano passado e, portanto, já está inscrito nos cadastros públicos usados para análise dos pedidos. A não abertura dos novos pedidos também foi uma falha do governo, tendo em vista que o número de novos desempregados é maior, afirma o economista. A solução para a gente voltar a acabar com a miséria é gerar emprego e gerar renda. E isso só vai ser feito com a retomada do crescimento econômico. É uma ofensa a gente pedir para as pessoas viverem com R$ 8 por dia, né, tendo filhos dentro de casa, tendo família para cuidar. O valor do auxílio emergencial não é de nenhuma maneira mínima, não garante nenhum tipo de segurança para as pessoas. A Leila e o marido estão desempregados. Na casa dela são várias pessoas morando e que precisam do dinheiro, assim como milhares de famílias espalhadas por todo o Brasil. O economista arrisca dar uma dica para conseguir comprar o mínimo, que seria de se concentrar em compras locais, de agricultores da região e de produtos mais baratos. Agora é momento de sobreviver. Sabe, deixar as dívidas que estão acumuladas, renegociar elas, porque está difícil para todo mundo, tentar renegociar o aluguel, renegociar alguma pendência no comércio, mas realmente com esse valor é só um momento de se concentrar e sobreviver e passar por esse momento, porque ele vai passar.
Depois do intervalo aqui no News, nós vamos contar a história de uma moradora de Patos de Minas que venceu a Covid-19 após mais de 23 dias entubada. E você vai ver também a homenagem às mais de 300 vítimas que perderam a vida para a doença em Patos de Minas. Nesta sexta-feira, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que Minas Gerais registrou um novo e triste recorde, né? Nas últimas 24 horas, 486 mortes por Covid-19 foram confirmadas. Ao todo, a doença já matou 25.214 mineiros. Ainda segundo o boletim, foram mais 11.722 novas confirmações de casos, elevando para 1.147.578 infectados no estado. Os dados também mostram que 1.025.093 pessoas conseguiram se recuperar da doença em Minas. Em meio à pandemia, exemplos de superação nos ajudam a manter a fé e também a esperança de dias melhores. Nós vamos conhecer a história de uma mulher que contraiu a Covid-19, ficou mais de um mês internada e pelo menos 23 dias entubada. Aline é sobrinha da Silésia. Segundo a jovem, a tia é uma mulher humilde, alegre e que contagia a quem estiver por perto com a sua alegria. No início de fevereiro, ela foi acometida pela Covid-19, passou mais de 30 dias internada e desses foram 23 dias entubada. Um período de aflição para a família, mas também de muitas orações. Foi um período assim de muita aflição, principalmente para a família, né? Porque a gente que tem alguém com essa doença sabe o tanto que é difícil e infelizmente os números são assustadores e a maioria das notícias de quem tem alguma complicação, elas são terríveis. A gente chegou a perder o meu avô por Covid também, mas as esperanças nunca morreram e a gente se uniu mais, a família, fez correntes de oração, fez jejum, fez campanha, teve muita gente envolvida. Nesse período, a força da família, dos sobrinhos principalmente, fez com que Silésia se recuperasse. No dia da alta, houve até celebração por parte dos funcionários, amigos e familiares com a saída dela. Dia que ela ganhou alta, tanto nos dias que ela já estava internada lá em observação, depois de sair do tubo, o pessoal que chegava lá, era todo mundo tratando ela muito bem, enquanto os médicos, enfermeiros, as meninas da limpeza, tipo assim, tava todo mundo muito feliz pela recuperação dela, que desde dezembro para cá ela foi a primeira paciente a sair do tubo do hospital de campanha. Então, assim, é um motivo de muita alegria, né? Pelos dias de internação, Silésia ainda teve sequelas. Ainda tem dificuldades de respirar e fazer atividades simples. Chegou a ser novamente internada por algumas complicações no pulmão, mas logo será liberada novamente. Para a família, o que fica é a certeza de que ela é um milagre e exemplo para aqueles que estejam em situação semelhante. A mensagem é de persistência e de fé. Não desiste, entregar para Deus, porque às vezes, como meu avô se foi, mas a minha tia ficou. E a gente pedia para Deus fazer a vontade dele. Então, assim, esse momento é um momento de você se unir com sua família. Às vezes não tem como aquele contato físico, mas você ficar mais próximo. Se você tem alguém que está passando por essa situação, peça para Deus, porque para Deus não tem impossível. Às vezes, quando fala entubar, quando fala que vai fazer esse procedimento, a gente dá aquele aperto no coração, porque a gente sabe que é só um milagre. Mas Deus, ele ainda faz milagres e minha tia é a prova disso. Como diz, quem tem um paciente na família, um Covid, não desiste. Que Deus é perfeito, Deus faz o melhor. Que bom, né? Nessa Sexta-feira Santa, voluntários se reuniram para homenagear os mais de 300 vítimas que perderam a vida para a Covid em Patos de Minas. No pé do cruzeiro, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, em Patos de Minas, mais de 300 velas foram acesas na manhã desta Sexta-feira da Paixão. O número de velas corresponde à quantidade de pessoas que perderam a luta para a Covid-19 até agora em Patos de Minas. As famílias foram lembradas com muita fé e um texto que foi rezado pelo padre da comunidade. Creio no Espírito Santo, ação da Igreja Católica,
Com esse gesto nós queremos lembrar todas as vítimas da Covid aqui na cidade de Patos de Minas. E cada uma dessas velas que foi acesa, ela representa cada uma dessas pessoas. Sobretudo trazendo e nos chamando a esperança e a vida e a ressurreição. Mesmo estando hoje na Semana das Dores, ou melhor, na Sexta-feira Santa, nós lembramos também que depois da morte vem a ressurreição. No final da oração, balões em formato de 1/3 foram lançados aos céus. Mais uma homenagem às vítimas da Covid. Dezenas de pessoas se emocionaram. Quando o balão está subindo, a gente está pedindo a Deus que dá paz, que dá saúde, que é o que todo mundo está precisando. É o intuito disso aqui, a gente rezar, né? Rezar para os falecidos, para os que estão acamados, daqui de Patos, do Brasil inteiro. Eu fiquei assim, emocionada, né? Que cada balão daquele ali, cada vela que colocou aqui no Cruzeiro representa a vítima do Covid-19 que se foram. Foram pessoas muito novas, né? Amiga, companheiros da gente aí nessa jornada. E eu fiquei muito emocionada de ver ele subir aos poucos e levando aquilo ali, né? De encontro, sabe Deus, né? E representando essas vítimas que foram tão cedo assim. Eu senti uma emoção porque eu perdi uma prima agora dia 16. Eu peço o pessoal para assim, rezar pelos entes queridos que perdeu, porque como diz o outro, não é só igual eu perdi minha prima, é todos que morreram, é triste. Já perdemos muitas pessoas e tem muitas pessoas aí adoentadas, internadas e tudo mais. E como cristão e na Sexta-feira da Paixão, foi muito interessante que a gente viesse até aqui rezando por todas essas pessoas que estão doentes e pela alma de todas as pessoas que morreram com essa insidiosa doença. É um peso muito grande pelas famílias também. Eu passei por isso também, graças a Deus eu recuperei. Mas quem perdeu, sabe, a perda é muito grande e a gente resolveu fazer essa homenagem. Nós fizemos essa homenagem para pedir a Deus, nessa Sexta-feira Santa, que derrame a bênção sobre todo mundo, no mundo inteiro, para que possa vir essa cura o mais rápido possível. Tanto sofrimento, tanta dor. A Sexta-feira da Paixão não se lembra apenas da morte de Cristo. Para os cristãos, a data traz esperança para dias melhores. Mais do que nunca, esta Sexta-feira Santa ela se faz presente, ela se faz viva no meio de nós, porque a dor de cada uma dessas pessoas é também a dor de Cristo na cruz, é também a sua paixão que se faz concretamente presente na vida de cada irmão. Nós lembrávamos esses dias aqui na Igreja do Rosário, quando a gente pensa na cruz apenas de uma forma poética, apenas aquelas cruzes que estão colocadas para nós, é muito fácil. Mas quando se pega a cruz no dia a dia, quando se perde um parente, quando se perde o pai, quando se perde um filho, sentimos na própria pele o que significa a cruz de Cristo na nossa vida. Uma boa iniciativa, uma bela homenagem, né? E que a gente possa cada vez mais ter mais pessoas recuperadas do que falecidas. Daqui a pouco aqui no News a gente fala do seguinte, além dos transtornos, ligações clandestinas na rede de esgoto podem resultar em multas. E produtos cultivados em hortas comunitárias na parte alta da cidade são doados para a comunidade. A ligação correta das redes de esgoto permite que o serviço prestado pela Copasa seja mais eficaz. Ligações clandestinas, além de causarem transtornos, podem resultar em multas. O tratamento de esgoto proporciona inúmeros benefícios à sociedade, ao meio ambiente e ao município. Em Patos de Minas, quem presta esse serviço é a Copasa. Mas para que o esgoto chegue até a estação de tratamento, a ET, os imóveis precisam estar interligados às tubulações de coleta da companhia. A ligação correta dos ramais internos às redes coletoras da Copasa permite que o esgoto saia dos imóveis e tenha uma destinação adequada, evitando a contaminação e poluição do meio ambiente.
Se o usuário precisa fazer a interligação ou não sabe se o seu imóvel está corretamente conectado às redes da companhia, ele pode entrar em contato com a Copasa pelos canais de atendimento: o telefone 115, o aplicativo Copasa Digital, o site www.copasa.com.br, o e-mail faleconosco@copasa.com.br ou presencialmente na agência de atendimento por agendamento prévio, que pode ser feito pelos canais eletrônicos. Moradores que pretendem iniciar obras ou que estão com edificações em andamento também precisam estar atentos aos padrões estabelecidos pela Copasa para a ligação correta da rede de esgoto. Em situações nas quais o projeto da obra é diferente e requer medidas distintas das estabelecidas, a orientação é que o morador contate a companhia. A execução de obras irregulares, além de gerar transtornos futuros ao cliente, pode culminar em multa. Nós já mostramos aqui as ações promovidas com hortas comunitárias na parte alta da cidade. Mas hoje você vai ver que essa iniciativa tem crescido e vem há mais de um ano ajudando as comunidades, né? Tanto com doações quanto com as comercializações bem abaixo do valor. São centenas de verduras, hortaliças e legumes produzidos nesta horta comunitária que fica ao lado da quadra esportiva do bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. Há quase um ano e meio, a dona Marli faz parte de uma história que leva alimento fresco e de qualidade com um preço acessível para todos, com um valor único, R$1. Um trabalho abençoado, sabe? Eu falo assim que é abençoado porque Deus é que dá muita força para a gente trabalhar, né? Porque o trabalho, assim, na horta, ele não é muito facinho, né? Sim, o trabalho mesmo. Mas eu gosto, eu já estou acostumada, já tem mais de um ano que eu já estou aqui. E eu acho muito bom servir as pessoas. A segunda horta fica na rua Marçal Antônio Vargas, no bairro residencial Monjolo, em Patos de Minas. Quem cuida da horta é o seu Eduardo, que além de ter uma renda extra, agora também ocupa a mente com uma atividade essencial na vida dele. Essa renda me ajuda bastante, eu tenho acesso à produção, eu posso vir buscar um pé de alface, um pé de couve, um quiabo, um jiló, para fazer a hora que eu necessitar dentro de casa e peguei ele fresquinho. Assim a comunidade em geral tem esse acesso à nossa horta aqui, é uma terapia, coisa melhor para mim foi isso, que ficava aí em casa, tinha que ir lá porque é praça do mercado. Os pés de alface produzidos nas duas hortas são de dar água na boca. Além de ser enorme, o alimento não tem adição de agrotóxicos. Os produtos naturais chamam a atenção da comunidade. Uma horta bem feita, arrumadinha e, como dizem, um produto saudável. Esta é a segunda horta comunitária que foi inaugurada aqui no residencial Monjolo, em Patos de Minas. Em julho, ela vai completar um ano e já matou a fome de centenas de pessoas aqui do bairro. Sem contar que esse projeto deve ser ampliado a partir de agora com a intenção de outras pessoas em ajudar a fazer o bem, já que espaços que antes estavam abandonados agora podem ser aproveitados e produtos de qualidade podem ser distribuídos a toda a população de Patos de Minas. Depois que foi multada pela prefeitura por deixar lotes sujos no bairro, Tânia cedeu 3 terrenos dela para a plantação de alimentos. Hoje, além de estarem cercados, os lotes estão sem risco de multa porque estão limpos. Foi muito bom para a gente, né? Porque está evitando multa, está evitando transtorno com os vizinhos, né? E nosso lote está lá bem cuidado e está ajudando as pessoas. Além de vender os produtos por um preço muito abaixo do mercado, boa parte dos alimentos são doados para famílias carentes e instituições de caridade da cidade. O criador da horta comunitária, o vereador William Campos, pretende criar dentro desse projeto uma arrecadação de alimentos para famílias em condições de miséria extrema. Devido à pandemia, né, que nós já passamos de um ano de pandemia, infelizmente muitas pessoas ficou desempregadas, né, pessoas essas, Rafael, que não era cadastrado no Cade Único. Então assim, porque a renda dela passava. Então agora essas pessoas, o marido, a esposa está desempregado e aí essas pessoas estão desassistidas. A iniciativa deve reduzir a grande incidência de terrenos sujos e abandonados na cidade. Ainda deve gerar renda extra e matar a fome de centenas de famílias na região. Quanto mais hortas, mais famílias a gente vai conseguir ajudar, né?
Então a intenção é essa, né? E com certeza aí as pessoas que quiser aderir a esse projeto com a gente vai ser bem-vindo, vai ser bem recebido, de coração mesmo, porque é muito importante. É isso, né? Cada um fazendo a sua parte e ajudando a comunidade em si. Em instantes aqui no News, em meio à pandemia, as celebrações da Sexta-feira Santa são realizadas com restrições e curto-circuito pode ter provocado incêndio em residência no bairro Novo Horizonte. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência de incêndio em uma residência no início da tarde desta sexta-feira no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas. O fogo foi registrado no início da tarde desta sexta-feira, no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas. Um cômodo aos fundos da casa foi parcialmente danificado. Quando nós chegamos, as chamas já estavam sob controle. Suspeita de que tenha sido começado, né, as chamas, o incêndio, por um curto-circuito em uma caixinha da rede de cerca elétrica. E aí, quando nós chegamos, tiramos um estoque de tábuas de madeira que tinha lá, pedaços de madeira que tinham lá, que estavam em chamas, e fizemos os trabalhos de rescaldo, né, para que as chamas não voltassem. O local ainda deve passar por uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso porque o cômodo queimado ainda corre o risco de desabar. Como as chamas danificaram a parte do telhado, né, corre risco desse telhado ceder, sim. Principalmente porque tem essa caixa d'água em cima, né, fazendo peso, pressão, né. Então, nós falamos com eles para primeiro zerarem a água dessa caixa, para tirar todo esse peso, toda essa pressão, e depois fazer as reformas que precisar no cômodo, né, no telhado, enfim, toda a parte lá que for necessária. Mesmo atingindo apenas um cômodo da casa, a orientação é sempre acionar os bombeiros antes de tentar apagar as chamas por conta própria. A primeira ação que a pessoa tem que ter realmente é ligar para nós. Se ela tiver meios para controlar as chamas até nós chegarmos, sem se colocar em risco, não há nenhum problema. O problema é a pessoa se colocar em risco para isso, né? Então, nunca se colocar em risco para isso, porque a vida está acima de qualquer bem material, e sempre como primeira coisa a ser feita é ligar para nós para a gente deslocar e conseguir chegar mais rápido. Por causa da pandemia, as celebrações da Sexta-feira Santa foram realizadas com limitações de fiéis em Patos de Minas. De vermelho em respeito à morte de Jesus e deitado sobre o altar da igreja, o bispo diocesano Dom Cláudio seguia o rito da celebração da Paixão da Sexta-feira Santa. A palavra levada aos fiéis nesta sexta-feira descreve a perseguição e morte de Jesus Cristo. Segundo o bispo, Jesus sofreu dores terríveis durante a morte, em sacrifício de pagar os pecados da humanidade. É também um momento muito forte, muito profundo, em que vamos contemplar o mistério em que Cristo entregou a sua vida por amor, para nos salvar da morte e do pecado. Segundo Dom Cláudio, a celebração da Sexta-feira da Paixão é uma das mais importantes para a Igreja Católica. O bispo não usa aliança durante a ministração. A retirada do objeto é um ato de respeito pela morte de Jesus. Na visão do bispo, Jesus foi um homem que se fez humilde e viveu entre nós por 33 anos. Jesus era perseguido por fazer milagres e pregar a salvação. A morte de Jesus, que se entregou à cruz, apesar de dolorosa, transmite uma mensagem de salvação a todos nós. Na pandemia, a mensagem é de cura em momentos de tanta dor. Ele subiu à cruz para descer no mais profundo do sofrimento humano e nos livrar de todo sofrimento, de toda dor, para nos dar força também para passar pelo sofrimento e pela dor. É isso que nós precisamos aprender. Aprender a enfrentar todo o sofrimento, toda a dor, olhando para Cristo como Ele deu a vida por nós. Já vai para o segundo ano que a Igreja Católica não vai seguir os rituais dos anos onde não existia a pandemia, que é o ritual lava-pés, a celebração através da procissão na Sexta-feira da Paixão, e também a encenação da Paixão de Cristo,
que sempre acontecia após as missas aqui da catedral. Segundo o bispo, todas essas restrições servem para preservar as pessoas por causa da pandemia, evitar que elas se contaminem pelo novo coronavírus. Para os fiéis, a celebração faz lembrar o amor de Jesus pelo mundo, que mesmo sem conhecer seus julgadores, morreu por todos. É uma forma de agradecer, sim. É um momento que a gente vem participar, né, do seu sofrimento, para que possamos também evitar. E agradecer muito. E agradecer. Com essas, então, a gente encerra a edição desta Sexta-feira Santa do NTV News. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. A gente se encontra amanhã, às 19 horas, em uma nova edição aqui do News. Até lá.